Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje, agora com uma mensagem da Ótica Nagal. Ótica Nagal, tradição e qualidade. 41 anos em Maringá. Agora em novas e modernas instalações. Atendimento personalizado e especializado. Ambiente climatizado, proporcionando mais conforto aos clientes. Condições facilitadas de pagamento com crediário próprio ou no cartão. Estacionamento conveniado com Útil Parque. Ótica Nagal, Avenida Parigô de Souza, 491, próximo ao Hospital São Marcos. Fone 3224-6691. O tema em pauta agora é a anemia e vamos entrevistar o hematologista Francismar Prestes Leal. Francismar, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Agradeço o convite, sempre à disposição. Muito bem, vamos resumir o currículo do Francismar. Ele é médico pela Universidade Federal de Santa Maria, também é hematologista pela Universidade Federal de São Paulo. E exerce há muito tempo a medicina nessa área tão importante que é a hematologia. Bom, Francismar, o que é a anemia? Anemia seria a falta de glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos ou hemácias, no sangue. O parâmetro mais confiável para ver se uma anemia é hemoglobina, na verdade. Então seria a queda ou a redução da hemoglobina no sangue. Você falou aí hemoglobina, né? O que significa hemoglobina? Hemoglobina é uma proteína que faz parte dos glóbulos vermelhos. Proteína essa cuja função principal é levar oxigênio dos pulmões aos tecidos e gás carbônico dos tecidos aos pulmões. Então ela que carrega então o oxigênio para cima e para baixo? É ela que carrega o oxigênio pelo corpo. E é o fundamental, né? Que seria o combustível então? É o condutor do combustível. Condutor do combustível, no caso, claro. O oxigênio. Ela leva a gasolina para os lugares adequados, então, para ver a combustão, então. Para o corpo funcionar. Bom, agora nós temos uma pergunta do nosso amigo telespectador. O que causa a anemia? Existem várias causas de anemia. Podemos até dividir em grupos de causa. A causa mais frequente e mais comum é falta de ferro. E a falta de ferro tem como causa outras, né? Por exemplo, o sangramento é a causa mais comum de falta de ferro no adulto, menstrual excessivo crônico na mulher, digestivo oculto no homem. E má alimentação acaba sendo a causa mais comum de falta de ferro na criança. Existem outras carências tantas, por exemplo, B12, B9 e outros nutrientes essenciais, e outras causas, inclusive hereditárias, para a anemia. Por exemplo, a anemia falciforme, esferocitose hereditária, dentre outras tantas anemias hereditárias. Bom, eu me lembro que na época a gente fazia faculdade, inclusive, né? A gente veio falar no amarelão, né? O indivíduo que está com amarelão, está com lombriga e tal. Isso é uma maneira popular de se falar da anemia? Pode ser. Existem certos tipos de anemia que cursam com amarelão, a pessoa fica amarela. Outras não, a pessoa fica pálida, branca. Né? As anemias em que a pessoa fica amarela geralmente são as hemolíticas, a gente chama, em que há a destruição do glóbulo vermelho com liberação da bilirrubina, que é o pigmento que deixa a pessoa amarela. Exemplo dessa anemia hemolítica, por exemplo, a doença falciforme, que é uma doença genética. Mas existem anemias hemolíticas adquiridas também. Bom, eu acho que me enganei aqui no tema, né? Em vez de falar palidez, eu troquei a cor. Não era palidez, na verdade, era isso que eu queria dizer. Bom, no caso, quais são os sinais e sintomas da anemia? Como a hemoglobina, o glóbulo vermelho, leva oxigênio aos tecidos, a falta de vai levar a uma má oxigenação tecidual. Por consequência, cansaço, fraqueza, dinamia, sonolência são manifestações frequentes. Queda capilar, fragilidade de unhas também são frequentes. E, dependendo do tipo de anemia, outros sinais e sintomas podem ocorrer. Né? Por exemplo, a icterícia, né, o amarelão nas anemias hemolíticas. E para cada anemia específica, outros sinais e sintomas específicos acontecem. Por exemplo, unha em colher, que a gente chama de coilioníquia, que é comum na carência de ferro. Formigação nas mãos e nos pés, que ocorre na neuropatia pela falta de B12. E assim por diante. Cada anemia terá sintomas gerais, as anemias terão sintomas gerais, e cada uma delas os seus específicos.
O negócio é bem amplo, né, Francismar? Não a gente não fecha o diagnóstico assim, baseado somente nos sintomas também, não, né? Não. Você tem que, inclusive, partir para alguns outros diagnósticos. E como é que você utiliza os meios que você utiliza nesses casos? O paciente chega com queixas ao consultório, eu analiso essas queixas e, em cima delas, peço exames para tentar fechar um diagnóstico da causa da anemia, né? Não basta ver que há anemia, a simples redução de glóbulos vermelhos e hemoglobina. Temos que ver o porquê. E vendo o porquê, ou desconfiando do porquê, eu peço exames específicos para tal. Por exemplo, se eu desconfio de falta de ferro, eu doso o ferro sanguíneo ou a proteína de estoque do ferro, que é a ferritina. Se eu desconfio da falta de B12, eu doso a mesma no sangue ou os tecidos e assim por diante. Se eu desconfio de uma anemia hereditária, eu peço um exame para essa anemia hereditária em questão. Eletroforese de hemoglobina, prova de resistência globular e assim por diante. No caso, por exemplo, a anemia ela acontece em qualquer idade, qualquer faixa etária, Francismar? Sim. A anemia acontece desde do recém-nato até o fim da vida. Cada faixa de idade tem as suas anemias mais características, mais frequentes. Mas acontece em todas as faixas de idade. Então, vamos aqui assim, é claro que em nosso tempo é muito pouco, né, restrito, né? Mas vamos classificar assim, as anemias, por exemplo, na infância, depois na adolescência, na fase adulta, depois na velhice. Existem várias formas de classificar anemias. Talvez a mais simples seja pelo tamanho médio dos glóbulos vermelhos. Se os glóbulos vermelhos ficam pequenos, a gente chama de anemia microcítica. A causa mais frequente é a falta de ferro, tanto na criança, quanto no adulto, quanto no idoso. Dentro dessas anemias de células pequenas, existem as talassemias, por exemplo, que são anemias hereditárias frequentes também. Alguns chamam de anemia do Mediterrâneo, anemia dos italianos, né? As anemias que têm células de tamanho normal, chamamos de normocíticas. Aí é uma miscelânea de causas. E as anemias que têm células de tamanho grande, tamanho médio aumentado, nós chamamos de macrocíticas. Falta de vitamina B12, por exemplo, B9, anemia associada à doença da tireoide, são causas desse tipo de anemia. Existem outras formas de classificar a anemia, por exemplo, conforme resposta da medula óssea. O exame que nós usamos para isso é reticulócitos, que nada mais é do que o glóbulo vermelho jovem. Naquela anemia que há o aumento do reticulócito, a gente diz que há uma boa resposta medular. Então a gente chama a anemia de normoproliferativa ou hiperproliferativa. Naquela que tem pouco reticulócito, hipoproliferativa. É uma outra forma de classificar. E conforme essa classificação preliminar, a gente vai aprofundando até se chegar ao diagnóstico específico daquela anemia e o tratamento vem a partir daí. Bom, agora nós temos uma pergunta do nosso amigo telespectador. Qual o tratamento para a anemia? Como eu comentei, vai depender da causa da anemia. Se a causa da anemia for falta de ferro, repõe-se ferro, ou via oral, ou através de injeções, por exemplo. Se for falta de B12, repõe-se a mesma. Se for hereditária, aí depende, né? A maioria das anemias hereditárias não são curáveis habitualmente. Então, faça um tratamento de suporte, de manutenção, para tentar manter a anemia a mais controlada possível, né? Nos casos muito graves de anemia hereditária, podemos pensar em até transplante de medula óssea ou de célula-tronco hematopoética. Ou seja, você troca a medula óssea daquele paciente por uma medula óssea que produza glóbulos vermelhos normais. Isso fazemos, por exemplo, na anemia falciforme grave, na talassemia, que a gente chama de major, e assim por diante. Então, o tratamento da anemia vai depender da sua causa. Não basta, por exemplo, como nós vemos de rotina, o médico ver a anemia e dar ferro, né, sem solicitar exames específicos e fazer um diagnóstico mais acurado. Ele tem uma grande chance de acertar, mas se errar, ele vai prejudicar o paciente. Então, existem N anemias em que não há falta de ferro, às vezes até excesso de ferro há. A gente chama de anemia sideroblástica, anemia com excesso de ferro. Portanto, tem que definir a causa da anemia e o tratamento é feito conforme. Eu acho que, Francismar, essa cultura de você dar ferro para o paciente
vem exatamente dessas anemias causadas, né, pelos vermes, né, os ancilóstomas da vida aí, né? Não é por causa disso? Talvez essa cultura? Sim. Como eu comentei, a chance do médico acertar dando ferro é grande, já que mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo têm ferrocarência, 1/6 da população mundial. Entretanto, a chance de errar também existe. Portanto, não basta dar ferro baseado nessa cultura antiga de verminose, de ferrocarência por fatores alimentares. Tem que investigar o porquê, inclusive o porquê da ferrocarência, se é o caso. Se você apenas repor o ferro de um adulto que tem ferrocarência, você pode estar não investigando um câncer digestivo que levou a sangramento digestivo e perda de sangue e ferro. Então você tem que tratar, repor o ferro que foi perdido e ver o porquê que esse ferro está baixo. Então, identificar as causas e tratar conforme. Só para exemplificar, existem muitos casos, inclusive, de miomas uterinos que eles sangram, né? E provocam anemia. Muitas vezes o diagnóstico é feito através do exame hematológico, né? Então, é claro que é fundamental que o hematologista ele tenha, inclusive, seja, inclusive, né, questionado a respeito desses problemas, não é, Francimar? Com certeza. A menstruação excessiva crônica é a principal causa de anemia na mulher que menstrua. É a principal causa de ferrocarência. Para cada ml de sangue perdido, seja por que sangramento for, perderá o paciente cerca de 1 miligrama de ferro. Portanto, uma das medidas para controlar a anemia na mulher que menstrua é reduzir a menstruação. Deixá-la a menor possível, além de repor o ferro em questão, que foi perdido pelos sangramentos prévios. Isso é uma noção fundamental, eu acredito, né? Dizer, menstruação é algo tão comum e pode levar a uma anemia, né? E pouca gente sabe disso, né? E a gente está terminando. Qual a relação de dieta com a anemia, Francimar? Como a principal causa de anemia ainda é falta de ferro, uma dieta pobre em ferro, principalmente na criança, pode facilitar a anemia ferrocarencial. E a falta de outros elementos pode facilitar outras anemias. Por exemplo, a fonte, posso dizer, única da vitamina B12 é animal, é a carne vermelha. Então, vegetarianos, por exemplo, são um grupo frequente em que há falta de B12. E a falta de B12, além de anemia, leva a outros problemas sérios, inclusive neurológicos. Portanto, a abordagem desse grupo tem que ser feita precocemente antes que haja consequência maior. Portanto, a dieta tem correlação com a anemia, sim, e faça a correção conforme as deficiências da dieta daquele paciente em questão. Simara, eu quero agradecer. O espaço aqui está aberto, é claro, para futuros esclarecimentos nessa área tão importante que é a hematologia. Agradeço, fico à disposição sempre para sanar quaisquer dúvidas na hematologia. Muito bem, nós estamos terminando o nosso programa, lembrando que no nosso vídeo você tem nossos endereços eletrônicos, né, no caso na internet, que poderão ser acessados em quaisquer dúvidas que estiverem. Agradecemos a gentileza da tua atenção, esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Muito obrigado.